Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muitíssimo bem-vindos. Hoje eu vou comentar com vocês minhas leituras do mês de agosto de 2025 e tem livros maravilhosos para comentar aqui, começando por Frankenstein, da Mary Shelley. Depois eu vou falar de Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay. E depois de O Alforge, de Bai Nakjavani. Espero falar certo o nome dela. Frankenstein, um dos meus livros favoritos da vida, que eu amo demais. Uma releitura, talvez minha quarta releitura desse livro. Eu vou participar em setembro de um clube de leitura. Aliás, eu vou guiar esse clube de leitura aqui em São José dos Campos, que é um clube fechado. Aí eu reli esse livro com o maior prazer, que eu acho maravilhoso. A história vocês já estão cansados de saber. É a história de um cientista que fica obcecado com trazer algum tipo de descoberta que ajude a humanidade de alguma maneira, e a descoberta dele é como recriar vida, como fazer a matéria morta voltar à vida. Então ele dá origem a uma criatura que é abominável, nas palavras dele, né? Ela tem uma aparência muito assustadora, muito terrível, e por isso essa criatura é rejeitada o resto da história. E essa rejeição vai fazer com que essa criatura se torne violenta e se torne vingativa. Eu sempre fico impressionada, embasbacada com o poder da Mary Shelley de contar essa história. Ela consegue mesclar elementos que são instigantes, em termos de história mesmo, de enredo, com elementos muito profundos, internamente falando, da gente. E para mim essa é uma das melhores características que um livro pode ter. É conseguir essa mescla perfeita entre o interno e o externo. E, na minha opinião, a Mary Shelley consegue belamente isso no livro Frankenstein. Esqueci de falar, essa minha edição do Frankenstein, o subtítulo do livro é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Essa edição que eu li é da Penguin Companhia e a tradução é de Christian Schwartz. Também li Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay, pela Companhia das Letras. A Aline Bay veio aqui em São José dos Campos no piquenique literário conversar com a gente. Foi muito bom o encontro. Ela fala bem demais, assim como ela escreve bem demais. Esse é o terceiro livro da Aline que eu leio. E conta a história da Margarida, que é uma mulher que já é avó da Laura. E ela cria sua neta. Mas a gente começa a história conhecendo a Margarida ainda adolescente, praticamente, num circo. Ela fugiu de casa, foi para um circo, se envolveu com o palhaço do circo, que também era meio que um cigano, ele sabia ler mãos, ensinou a ela a ler mãos. Depois tem um corte temporal no livro e a gente acompanha mais ou menos o presente da Margarida, em que ela está mais velha, é a avó da Laura. A mãe da Laura sumiu no mundo, fugiu, desapareceu e deixou a Laura lá com a Margarida. E nesse meio tempo, a mãe da Margarida vem morar com elas também. Ou seja, vai ficar morando a bisavó, a avó e a neta na mesma casa, e elas têm relações muito interessantes entre si, relações familiares que sempre são complexas, né? Mas também de admiração, de curiosidade, de carinho, de proteção. E é um livro que fala sobre várias coisas, fala sobre envelhecimento, sobre ausências, tá no título, né? Inclusive tá também no texto. A Aline, ela brinca dessa vez com um recuo de página bem grande para que essa ausência esteja presente o tempo todo no texto. E sobre histórias de mulheres, então tem também violências envolvidas aqui, fica o aviso para quem se impressiona muito com esse tipo de tema, mas eu acho que a Aline soube dosar bem. As violências estão presentes, mas elas não são tão explícitas, tão gráficas, que é o que geralmente me incomoda em livros. E eu também li O Alforge, de Bai Nakjavani, pela editora dublinense, com tradução de Rubens Figueiredo. É um livro de uma autora iraniana que cresceu em Uganda e estudou depois em País de Gales, Estados Unidos. E se passa num lugar que é uma estrada entre Meca, Medina, por ali. É um lugar desértico. E a gente vai acompanhar a história de um alforge, que é uma espécie de uma bolsa de viagem. E dentro tem algum texto misterioso ali. A gente vai descobrindo ao longo do livro. E cada capítulo acompanha um personagem diferente. Então tem um capítulo que você acompanha um beduíno que está olhando tudo de fora e quer roubar esse alforge para ele, porque ele vê um viajante com essa bolsa.
tem uma noiva de 13 anos de idade que está montando uma caravana para poder ir até o seu noivo na Turquia. Só que essa noiva tem visões místicas divinas. Também vai ter um jeito que o alforge encontra essa menina. Tem o ponto de vista da serva dessa menina. Tem o ponto de vista de um sacerdote que está acompanhando a caravana. Então, cada capítulo você vai encaixando mais uma pecinha ali do quebra-cabeça. Na minha visão, não fica tudo resolvido, mas eu gostei muito da experiência. Eu achei um livro interessante. Tem 2 arcos que eu gostei mais, que estão lá pro final do livro, que foram o do sacerdote e o do peregrino, se eu não me engano. E a edição da Dublinense tá uma belezinha, tem algumas ilustrações de vez em quando, no início dos capítulos. E eu achei um livro muito criativo e muito legal de ler a essa altura do ano. Eu tava precisando de uma leitura mais ou menos assim. E eu também li em agosto Uma História Feita por Mãos Negras, de Beatriz Nascimento, e Museum, O Assassino Ri na Chuva, um mangá. Vou comentar sobre essas 2 leituras com vocês. Começando pela da Beatriz Nascimento, o livro Uma História Feita por Mãos Negras foi publicado pela editora Zahar e tem a organização do Alex Hatz, que é um antropólogo. Ele também organizou alguns textos da Lélia Gonzalez. E nesse livro eu pude conhecer, finalmente, essa mulher intelectual brasileira, negra, historiadora, sergipana, ativista. Nesse livro a gente tem uma reunião de vários artigos, ensaios, vários textos, de modo geral, da Beatriz Nascimento, que trata de temas muito atuais para a época. Esses textos vão de 1974 até 1994. Então tem aí um escopo de 20 anos de duração, em que ela é muito provocativa nessa questão, porque o que desperta a Beatriz Nascimento para o estudo da história dos negros é que, para ela, quando ela entra na academia, quando ela entra na universidade de história, ela percebe que a história das pessoas negras só é contada pelo viés da escravidão. Ou seja, os negros sempre são tratados como mão de obra puramente. E ela quer inserir as nuances que existem também na história das pessoas negras, né? Tanto que um dos temas principais dos quais ela trata, até na historiografia mesmo, é o do quilombo. Eu acho que a Beatriz traz um pouco essa visão do presente, né? A análise do presente relacionada ao passado, que para os historiadores é sempre muito valiosa. Tem coisas aqui que são datadas, mas que foram pioneiras. E a Beatriz não teve tempo de fazer essa investigação histórica tão a fundo, mas que bom que ela escreveu esses textos e a gente pode ter esse vislumbre do que ela estava pensando ali no final do século XX. Como é uma reunião de textos, às vezes pode ficar um pouco repetitivo a argumentação dela, por exemplo, mas isso sempre acontece, né? Quando é um livro que é uma coletânea de textos, corre esse risco, porque ela escreveu os textos separadamente para veículos diferentes, para jornais, para revistas. Então ela precisa repetir também essas teses e esses argumentos. Mas é um livro muito bom, eu estava ansiosa para lê-lo e que bom que eu consegui ler em agosto. E uma leitura inusitada, totalmente diferente do que eu costumo fazer, que eu fiz em agosto, foi de um mangá chamado Museum, O Assassino Ri na Chuva, de Ryosuke Tomoe, pela editora JBC, com tradução de Natália Rosa. É um mangá em 3 volumes. Eu estou com os 2 últimos aqui, porque o primeiro volume eu já devolvi para minha aluna Vênus. Obrigada, Vênus, pelo empréstimo. E esse mangá talvez tenha sido o mangá que eu mais gostei, assim, dos que eu li, que não foram muitos, mas eu gostei bastante. É um mangá de crime, de detetive. Inclusive, a gente acompanha a história do detetive, investigando a história de um assassino que usa uma máscara de sapo para cometer seus crimes. E é um assassino em série. Ali na cidade de Tóquio começam a surgir alguns corpos, e sempre com muitos sinais de violência e em contextos muito específicos. E aos poucos vai se descobrindo que esse assassino em série tá tentando fazer justiça com as próprias mãos, porque ele sempre deixa meio que um recado ali perto do corpo, dizendo por que aquela pessoa morreu, qual foi a sentença que ela recebeu. Só que é uma sentença que o próprio assassino que deu, né? E o que eu mais gostei foi o primeiro volume, em que a gente tem essas descobertas, quem são esses corpos, qual é a conexão entre eles, quais são as sentenças que são dadas. Eu fiquei muito curiosa para saber sobre isso. E nos volumes 2 e 3, a gente acompanha mais o detetive resolvendo essa história. Só que eu acho que cai em alguns clichês muito típicos de histórias de suspense, de mistério e policiais, do detetive perturbado, que a família se afasta porque ele se dedica muito ao trabalho.
E aí, obviamente, a família dele vai estar envolvida aí na situação toda. Então ele vai ficar mais perturbado ainda. O assassino vai se aproveitar disso. Então eu acho que eu esperava um pouco mais de criatividade no desfecho, assim, no decorrer da história, no desfecho. Mas mesmo assim eu gostei bastante. Eu acho que num todo eu daria 4 estrelas. Só ressaltar que não é recomendado para menores de 18 anos, porque tem cenas de violência muito explícitas. E uma coisa interessante que eu queria deixar registrada aqui é essa leitura ao contrário, entre aspas, né? Os mangás, eles são lidos da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como a gente está acostumado no Brasil. Então eu fiquei meio confusa assim no começo, não sabia. Meu cérebro sempre ficava tentando voltar para ler da esquerda para a direita, mas aí aos poucos eu fui acostumando. Isso que é legal, nosso cérebro vai se adaptando, né? E aí, só para vocês verem, o traço é um traço mais realista, que eu gosto mais do que quando é um mangá, não sei, mais caricaturado. Não gosto tanto, eu gosto mais assim. Então, obrigada, Vênus, pelo empréstimo. Espero que vocês tenham gostado das leituras de agosto, foram bem variadas. Me conta aí nos comentários o que você achou, o que você leu de bom em agosto. E não esquece de deixar um joinha para mim. Um beijo, até o próximo. Tchau.